Então, continuando aqui o nosso estudo do MySQL, estamos estudando as funções strings. Na aula passada nós paramos na função instr e agora nós vamos estudar a função insert. Essa função aqui também de bastante utilidade, ó. Veja, às vezes você quer inserir uma string dentro de outra. Aqui, ó, a sintaxe da função insert é essa. A função a string, aí você tem uma posição, um tamanho e uma nova string. Vou colocar assim que é para ficar melhor. String, posição e a nova string. Ok? Então vejamos aqui, ó. Então, digamos que eu tenho aqui a string mjailton, por exemplo, né? Aí aqui eu vou colocar a posição. Vamos colocar na posição 3, 2. Vou colocar aqui qualquer coisa aqui. Vamos colocar aqui com, por exemplo, ponto com. Ó, eu executando esse código, veja que ficou, ó, m, ó, com ilto. Você entendeu? Esse 3 aqui significa a posição que essa nova string vai ser colocada. Ó, eu tenho aqui, ó, m jailton, ok? Então, esse 3 significa a posição. Então, vamos lá, posição 1, posição 2, aqui, ó, na posição 3. É aqui que eu vou inserir. Esse 2 significa quantos caracteres eu vou substituir. No caso, eu coloquei 2 caracteres. Então, aliás, o primeiro é 3, né? Posição 3, ó. 1, 2, 3. A posição 3 é o A. Esse 2 significa quantos caracteres eu vou substituir. No caso, 2. Então, é como se ele excluísse 2 e colocasse o valor que você pediu. Olha como ficou. É assim que significa essa string. De novo, ó. Eu vou pegar agora, vamos colocar, por exemplo, 4. Vamos lá, para você entender, ó. Então, vamos lá. Eu tenho mjailton. Na posição 3, ele vai inserir o com. Quantos caracteres ele vai substituir? 4. Então, ó, 1, 2, 3, 4. Então, ficou assim, ó. Comum. Vamos ver se deu certo. Olha, ó. Comum. Entendido? Esse 3 na posição que vai ser inserido. Esse 4, quantos caracteres ele vai inserir, ele vai substituir. E esse com é a nova string que eu quero. Tá? Aqui, agora vamos lá. Claro que aqui eu poderia concatenar, né, gente? Eu poderia utilizar a função concat para fazer isso que eu quero agora. Ó, aqui, ó, vamos tentar fazer assim, ó, .com.br. Ó, então qual é a posição que ele vai? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Aqui é 7, aqui é 0. Vamos ver se vai dar certo. Espero que dê, né? M já... Não deu certo porque aqui tem que ser 9, na posição 9. Agora deu, ó. Porque, ó, mjailton, né? Ó, posição 1, posição 2, posição 3, posição 4, posição 5, posição 6, posição 7. Posição 8. Então é na posição 8. É, posição 9. Pronto. mjailton tem quantas letras? Ah, tá. mjailton tem 8 letras, né? 8 letras.
Então, na nona posição é que ele vai ser inserido. É lógico, aqui você poderia utilizar o quê? O concat, que seria muito mais prático. Mas só para mostrar para você que você também pode fazer isso utilizando o insert, entendido? Então, vimos aqui o insert. O primeiro argumento do insert é a string original. A segunda é a posição em que nós vamos inserir o caractere. O terceiro argumento é quantos caracteres nós vamos substituir. E o quarto argumento é a nova string, ok? Próxima função que nós vamos estudar é a função lCase. Então, essa função lCase, ela vai retornar, olha, vou colocar aqui, retornar não, transformar os caracteres para minúsculo. Então vejamos aqui, ó. Se eu colocar aqui, ó, lCase, se eu colocar, ó, mjailton. Usando o lCase, é para ficar tudo minúsculo. Olha aí, ó, mjailton, né? Então, de repente, você tem um campo e você quer que todos os campos fiquem com letra minúscula. Ou você está fazendo uma função lá e aí é case sensitive. Aí você quer que transforme todo mundo em minúsculo. Então, é assim que você faz. Como faria isso com um campo? Simples, ó. Select all, client, from, cliente. Executando. Tá aí, ó. Observa que todo mundo apareceu com letra minúscula. Aqui, ó, não é minúsculo não, ó. Tem Álvaro, tudo é maiúsculo, né? Mas aqui, ó, é tudo minúsculo, ok? Gente, você pode conseguir tanto com lCase, como utilizando a função lower. Todas as duas vão fazer a mesma coisa, ó. Se você tiver a função aqui lower, executando, ó, você vai ter o mesmo resultado, não vai mudar nada. Então, tanto você pode transformar os caracteres para minúsculo. Então, tanto você pode transformar os caracteres para minúsculo usando o lCase como o lower, dado no mesmo, ok? Próxima função é a função left. Então, nós vamos ver aqui a função left. Essa função left vai retornar, aqui no caso eu tenho o seguinte, o left, eu tenho uma string e eu tenho um tamanho. Lowercase, vamos colocar aqui só para você saber que tem argumento, né? Toda função geralmente tem um argumento. Não toda, mas quase todas. Ó, retorna os caracteres à esquerda, left à esquerda. Então eu tenho aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, pegar do próprio cliente, ó, left. Se eu quiser apenas os 4 caracteres à esquerda executando, eu teria assim. Olha aí, ó. Viu aí? Então, só peguei o que? Os 4 caracteres à esquerda. Vamos tirar isso aqui, então. Isso aqui é para mostrar para você como que você faz isso na prática. Se eu tiver a palavra cliente e se eu colocar aqui, ó, left cliente 4, significa o quê? Que eu vou ter como resultado clear. Olha aí, ó, clear. Por quê? Ele pega os 4 caracteres à esquerda, retorna os 4 caracteres à esquerda, de acordo com esse tamanho. Se eu colocasse 2, ia ficar só CL. Se eu colocasse 3, o clear. Tá? E essa função também é muito utilizada, porque ela é de extrema importância. Próxima função é a função locate. Função bastante interessante. Eu tenho aqui, ó, uma substring. A função aqui vai ser substr. Essa função, ela vai retornar, né, a posição da primeira ocorrência
da substring dentro da string. Eu preciso escrever isso? Vou colocar. Então, retorna a posição da primeira ocorrência da substring na string. Olha aqui, gente, ó. Aqui nessa função locate, você tem que ter cuidado, porque você pode utilizar de duas formas. Eu tenho aqui essa palavra cliente mesmo, pode deixar a palavra cliente. Se eu colocar, por exemplo, em, né? Se eu colocar em executando, ó, você pode ver, né, que essa função bem aqui, do jeito que está aqui, ela é igual a essa bem aqui, ó. Não foi assim que a gente fez? Então ela é igual, ó. Retorna a posição da primeira ocorrência da substring, né? Porque aqui ele retornou o que? A posição, não foi? Ó, aqui também. Então, essa função aqui, na verdade, é a mesma essa, faz a mesma coisa que nós já vimos. Então, veja só, a posição é aqui, a posição 4, ó. Posição 4. Primeira ocorrência é a posição 4. Essa é uma forma de se fazer o locate. Se eu quiser, por exemplo, o E, o T, deve dar 6, eu acho que deve dar 6. Isso, deu 6. Então, o locate dessa forma vai retornar a posição da primeira ocorrência da substring na string. Mas existe uma outra forma de fazer o locate. Você pode fazer utilizando assim, ó, locate substring str pos. Dessa forma, ele vai fazer a mesma coisa. A única diferença é o seguinte. A única diferença é que ele vai iniciar na posição pós. Ok? Olha só isso aqui, ó. Vamos colocar o E porque tem dois E. Ó, deixa eu colocar aqui o E. Tem dois E aqui, né? Tem esse E aqui e tem esse aqui. Dessa forma, o meu resultado vai ser 4. Agora, ó, se eu colocasse bem aqui, a partir da posição 5, vai dar 7. Entendeu? Então, veja. Na primeira sintaxe, ele sempre vai fazer a primeira vez. Na segunda sintaxe, ele vai fazer, mas ele vai iniciar a contagem a partir da posição que eu pedir. Se colocamos, por exemplo, aqui uma palavra, qualquer palavra aqui, curso de programação. Curso completo de MySQL. Pronto. Curso completo de MySQL. Onde é que tem a letra... onde que tem a letra M, por exemplo? A letra M está repetida. Ó, letra M. Se eu colocar assim, ele vai encontrar aqui, ó, essa posição bem aqui, que eu não sei qual é não. Posição 12, ok? Foi a posição que eu encontrou. Agora, se eu posso encontrar a partir da 13, ele localiza e vai encontrar na 22, que é esse M aqui. Isso você já não conseguiria utilizando a função instr. Instr retorna a primeira ocorrência somente. O locate te dá a opção de você colocar a posição inicial que você quer. Bom? A próxima função, espero que você já não esteja enjoado de tanta função, mas é importante conhecer, né? Nós vamos ver a função ltrim. Essa função ltrim, aqui no caso vai ter uma função string, retorna a string, no caso str, sem os espaços vazios. Por exemplo, ltrim. Opa, totalmente errado, né? ltrim. Ó, se eu tenho aqui, ó,
mjailton. Se eu fizer ltrim, ele vai retornar para mim, ó, sem os espaços vazios, tá? Então, ele cortou os espaços vazios. Ah, e isso aqui, o que é? É por causa do nome, ó. Não lembro de ter ensinado isso para você, mas você pode, no caso aqui, ó, observa como ficou aqui, ó. Nós temos aqui, ficou o nome da coluna ficou assim, ó. Você pode renomear isso aqui da seguinte forma, ó, nova coluna, por exemplo. str, por exemplo. Executando, olha, ó. Você deu o nome da coluna para str, entendido? Então você pode renomear aqui com qualquer palavra que você quiser. Ok, gente, ele tirou os espaços vazios e retornou para nós somente a string. Gente, nós vimos na aula segunda função que nós vimos, na função char. Você viu que ele interpretou os argumentos inteiros e retornou para nós, né, a string do código ASCII, né? Aqui nós temos também uma outra função que vai fazer isso, ó. Então, tem, por exemplo, aqui, que seria a função ord. Essa função ord, deixa eu pegar aqui, ord. Se você tiver, por exemplo, aqui a letra A e você colocar ord, ó, retorna para nós. Aliás, desculpa, gente, não é o ord, não é o char, não, foi o ASCII, né? O ASCII e também o ord, eles vão fazer quase que a mesma coisa, ó. Se você coloca o caractere e ele retorna para nós o código ASCII. Então, eu coloquei a letra A, a letra, né? E ele retornou para nós o código. Se eu colocar a letra M, por exemplo, ele deve retornar para nós 77. É o que eu espero que ele retorne. E ele retornou. Então, só para você saber que retorna o valor da string na tabela ASCII. Certo? Prosseguindo, nós temos aqui uma função muito utilizada, também bem interessante, que é a função length. Função length. A função length tem alguns sinônimos, pode ser octet length, char length, character length. Vamos ficar somente com length. Essa função, ela vai retornar para nós o tamanho da string, ó. Se eu tiver aqui, ó, length, essa função, você vai encontrar essa função em praticamente todas as linguagens de programação. Se eu colocar www.mjailton.com.br, executando, você vê que tem 19 caracteres aqui. Ah, eu vou contar, não precisa, né? Vamos colocar somente um. E aí ele tem que dar 1. Ele deu 1. Ok, gente? Então, a função length, simples demais, vai retornar para nós o quê? Vou colocar aqui, length, retorna o tamanho da string. Ok, uma outra função agora é a função repeat. str e o count. Repete uma string count vezes. Olha, gente, que funçãozinha mais... Ó, você coloca aqui, ó, o repeat. Ó, repeat. Você coloca W. Vamos colocar 5. Executa. Olha que você tem, ó, 5 vezes o W, né? Tá? Se você tiver, por exemplo, a letra A, coloca 5 e repete 5 vezes. Então, para isso que serve essa função.
estou apenas mostrando para você. Não vou dizer para você qual é a utilidade. A utilidade vai depender da sua necessidade. Ok? Então, tá aí mais uma função chamada de repeat. A próxima função é a função replace. str da str para str. Seguinte, por que essa função serve? Vamos lá. Vou colocar assim, ó. mjailton. No lugar, não tem nenhuma letra repetida aí, tem? Tem não. mjailton. Não, vamos colocar assim. Curso completo de programação MySQL. Muito bem. Quantos letras? Ó, aqui no caso, no M, eu coloquei X. Só aqui mesmo eu estou forçando, é porque a minha criatividade não está dando para criar nadinha agora. Mas aí, eu coloquei X, né? Aí o que que acontece? Só que está errado. Todos os lugares que eu coloquei X, eu deveria ter colocado M. Então, o que eu faço? Você vem aqui, ó, coloca um replace. E aí é o seguinte, ele vai verificar o seguinte, ó, onde tem X, você vai substituir por M. E aí eu mando executar e ele me retorna, ó, curso completo de programação MySQL. Entendido? Então, você fez o quê? Ele retorna para nós uma string, substitui o valor localizado, o valor que você colocou aqui, ó. Então, aqui, ó, tem uma string original, essa. Ele pega o valor dessa string, localiza dentro dessa e substitui por esse. Se eu colocar aqui, ó, S, qualquer coisa, ó. Encontrou o X. E que tá aqui, ó, SD, SD, SD. Entendido? Então é isso que essa função faz, a função replace. Bem, gente, então nós vamos continuar com mais funções, né, mais funções strings na próxima aula. Um abraço para você e até lá.